pessoal, vamos então continuar o nosso estudo sobre as leis de Newton, né? Então, continuando a terceira então lei de Newton. Como é que é? O que é a terceira lei de Newton? É o famoso princípio da ação e reação. O que diz o princípio da ação e reação? Ele diz assim: toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção, só que sentidos opostos. Ponto final. Né? Normalmente, sala de aula fala assim, amém. Né? Por quê? Porque todo mundo fala isso já virou um dito popular, uma oração, sei lá. Então, agora, tem alguns detalhes da ação e reação que pegam. Por exemplo, eu vou aqui empurrar o pincel. Zoinho no pincel, pincel no zoinho. Qual força é maior? A que eu faço no pincel ou que o pincel faz em mim? Aí alguém, a sua é maior. Errado, a força é a mesma. A força que eu faço no pincel é igual a que o pincel faz em mim. Mas peraí, Zoinho, como é que o pincel anda e você não? Ele anda porque as outras forças agregadas a ele e as outras forças agregadas a mim que fazem com que eu fique parado e ele em movimento, tá? Por exemplo, o atrito entre ele e o quadro é menor do que o atrito entre ele e o chão, tá? Se, vamos supor que isso aqui tivesse um apagador com preguinhos aqui e aqui uma madeira bem macia, eu fizesse isso, apertasse ele, e eu tivesse de patins de patinação no gelo em cima de pista de gelo. Se eu empurro, quem volta sou eu, tá? Mas a força que eu faço nele é a mesma que ele faz em mim. Quando eu lanço esse pincel para cima, a força que eu faço nele para subir é a mesma que ele faz na minha mão para baixo. Por que ele sobe? Porque eu estou apoiado no solo, a minha massa é muito maior que a dele, tá? Mas a força é a mesma. Se eu empurro o quadro aqui para cima, faço uma força inclinada para cima. O quadro faz uma força inclinada para baixo. Isto é o que? Ação e reação. Certinho? Bom, agora eu quero te falar de um detalhe que as pessoas geralmente confundem muito no princípio da ação e reação. Que é o seguinte, vou falar uma observação. Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes e obrigatoriamente são forças de mesma natureza, tá? Como é que é isso, professor? Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes. Por exemplo, se eu empurro, eu tenho que empurrar o pincel, zóio no pincel, o pincel em mim, tá? Então, o corpo que faz a ação recebe a reação. Não existe, não pode o mesmo corpo fazer a ação e fazer a reação. Tampouco receber a ação e receber a reação. Sempre o corpo que faz a ação recebe o quê? A reação. Fechou? Então, só ocorre em corpos diferentes. Zoinho, então peraí. E se eu bater palma? Isso é ação e reação? Porque a partir do momento que eu bato palma, você não vai considerar mais o meu corpo. É uma mão e outra mão. Isso é um corpo e esse é outro. Ação e reação. Mão direita na esquerda, mão esquerda na direita. Fechou? E a outra parte da observação? Ação e reação são forças de naturezas, de mesma natureza. Né? Ação e reação tem que ser força de mesma natureza e obrigatoriamente estar em corpos diferentes. O que são forças de... o que é isso? Natureza de uma força. Aqui no ensino médio a gente estuda forças de duas naturezas. As chamadas forças de contato e as forças de campo. O que é força de contato? Não diz tudo, tem que ter contato. Tá? E o que é uma força de campo? É uma força de interação à distância, que não necessita de ter contato. Por exemplo, se eu solto o pincel, ele cai. Cai por quê? Porque o campo gravitacional da Terra gera uma força gravitacional. Carga positiva, carga negativa, atrai. Por quê? Corpos eletrizados criam entre si uma região, criam em volta de si uma região de influência chamada campo elétrico, que vai gerar uma força o quê? Elétrica. Um ímã e um pedaço de ferro, dois ímãs, se atraem. Por quê? Os ímãs têm em volta deles campos magnéticos que geram força magnética. Então, força magnética, força elétrica e força gravitacional são forças de campo, interação à distância, não tem que estar encostado para fazer força. E as outras que eu falei, né? Bata no quadro, um pincel no outro, um chute numa bola, tudo isso é força de contato.
Legal? Então, ó, grava isso, guarda isso. Observação. Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes e obrigatoriamente são forças de mesma natureza. Entenda essa mesma natureza. Do mesmo campo, tá? Se for de campo, por exemplo, uma de força gravitacional e a outra de força elétrica, tá? Não são ação e reação, porque elas ambas são de campos, mas são campos distintos. Fechou? E agora nós vamos começar a ver como é que são essas forças, quais as principais forças que a gente estuda. Ok, então vamos lá. Principais tipos de força. Primeiro, né, vou te dar um exemplo aqui do diagrama, como que a gente desenha as forças. Força-peso. Veja, o pincel está aqui. Ó. A Terra está puxando ele para baixo? Sim. Qual o nome da força que a Terra puxa ele para baixo? A gente chama de força gravitacional, que momentaneamente eu vou dar um apelido para ela. Vou chamar ela de força o quê? Peso. Então, como que eu defino força-peso? Tá? É a força com que o planeta, força com que o planeta atrai os corpos para o seu centro. Sei como é que você está estudando aí, se você põe um caderno, se você faz sua anotação, então entenda que eu estou ditando isso aqui para você. Força com que o planeta atrai os corpos para o seu centro. Então, para onde que a Terra nos puxa sempre? Lá para o centro dela, tá? Então, se eu for desenhar o meu peso, imagine que isso aqui é um vetor, né? Eu vou desenhar o meu peso. Para onde que eu desenho ele? Vertical e para baixo, certo? E se eu der um passinho para cá, para onde que ele está? Eu tenho que pôr para lá porque eu estava do lado agora? Não, continua para baixo. Em qualquer lugar do planeta, a força-peso vertical e para baixo. Fechou? Então, como é que eu desenho essa força-peso aqui? Você vai lá no centro de massa do bloquinho. Por enquanto, entenda que o centro de massa é o centro geométrico do corpo. E você desenha aqui a famosa força o quê? Peso. Tudo bem? Beleza? Anota isso. Olha aqui, ó. Observação, isso é importante. Anota aí, ó. O peso é sempre vertical e dirigido para onde? Para baixo. Fechou? Agora veja bem, vamos imaginar então esse pincel voando aqui. Ó. Despreze a resistência do ar. Esquece que o ar pode resistir a ele. Então tá aqui, ó, o pincel e aqui a terra. Claro, estou exagerando o pincel e minimizando a terra. A escala não está apropriada. Mas quando esse pincel está voando aqui, que forças que agem sobre ele? Eu tenho a força que a Terra faz nele. Como é que é o nome dessa força? É a força peso. Tá? Como você pode ver, aqui não tem mais nenhuma força atuando nele, é só o peso. Depois que ele está no ar, né? Quando eu estou jogando, não, ele no ar, só tem o peso. Se o ar não atua sobre ele, ele está aqui flutuando, está voando, então é só o peso. Fechou? Se eu só tenho peso atuando sobre ele, concorda que força resultante não é a soma de todas as forças? Então, se só tem o peso aqui é a própria força o quê? Resultante. Mas como é que é a fórmula da força resultante? Não é MA? E quando um corpo está nas proximidades de um planeta, ele sempre é atraído para o planeta com uma aceleração muito famosa. Qual é a aceleração que o pincel fica submetido aqui? É a aceleração da gravidade. Então, isso aqui é uma maneira meio simplória de eu te mostrar a formulazinha do peso. Então, o peso é o produto de quem? Da massa pela gravidade que ele está submetido naquela região. Fechou? Então, daí a força peso. Bom, além do peso, que outras forças que esse pincel está recebendo? Lembra do recebendo? Então, ele está aqui, ó. A Terra puxa ele para baixo, força peso. Já está aqui definida com a formulazinha e tal. Bom, quem é que não está deixando o pincel descer lá para o centro da Terra? Esse apoiador de pincel. Então ele faz uma força no pincel. E como é que é o nome desta força que o apoiador faz? É a famosa
força normal. Força normal. Gente, o que é a força normal? Quem é a força normal? Eu vou definir a normal aqui para você. No primeiro momento você vai achar meio estranho, mas aí eu vou te explicar. Lembra quando eu falei da ação e reação? Que eu empurro o quadro inclinado para cima, o quadro empurra a minha mão inclinado para baixo. Certinho? Eu vou te explicar a normal de um jeito bem interessante e para te convencer de que a normal não é uma reação do peso, não é uma força que o chão faz. A normal é bem mais complexa que isso, tá? Ok, vamos lá então. Gente, primeira coisa, por que força normal chama força normal? Tá? Você sabia que matemática e geometricamente eu posso dizer que esta barrinha de alumínio ela é normal a esta parede ela é normal ao piso, esta parede é normal ao teto, esta parede é normal a outra parede. Então, a palavra normal na matemática significa o quê? Perpendicular. Ok? Lembra lá na ótica que você tem o espelho, raio incidente, raio refletido e reta normal? Né? Por que chama reta normal? Porque ela é perpendicular à superfície do espelho. Tá? Então, a palavra normal quer dizer perpendicular. Certinho? Adivinha como que vai ser normal? Né? Então, tá lá. O que é a normal? Pode parecer meio estranho. Componente da força de contato, reação do apoio, que é perpendicular ao apoio. Agora vamos entender isso. Lembra daquela brincadeira que eu falei? Eu empurro o quadro, imagina que eu estou aqui com a mão na parede. Eu empurro a parede para cima, ela empurra a minha mão para baixo. Força que eu faço inclinada para cima, força que a parede faz na minha mão, inclinada para baixo. Então se eu pegar esta força aqui, que a parede está fazendo na minha mão, estou chamando ela de força de contato. Força de contato. Que eu estou aqui carinhosamente chamando de reação do apoio. Eu empurro a parede para cima e ela empurra a minha mão para baixo. Certinho? O que eu vou fazer aqui? Eu vou imaginar que aqui no ponto de aplicação da força da parede na minha mão, isso aqui é a força que a parede faz na minha mão. Eu tenho aqui um plano cartesiano. E eu vou decompor essa força de contato no eixo x e y. Então tá aqui, Isso aqui é a força de contato no eixo x e essa aqui é a força de contato no eixo y. Note que a decomposição, a componente da força de contato no eixo x, ela é perpendicular ao apoio, que aqui no caso é a parede. Correto? Então vou ler de novo para você. Presta atenção. Olha só. Componente da força de contato que é perpendicular ao apoio. Esta aqui é a famosa força o quê? Normal, nesse caso. Certinho? Então a normal, gente, ela tem que ser o quê? Perpendicular ao apoio. Ela não tem que ser oposta ao peso, sempre para cima. Não, você pode ter normal para qualquer lado. Se eu seguro o pincel aqui, para o apoio dele na parede, para onde que está a força normal que o quadro faz no pincel? Está na sua direção. Está para cá. Legal? Então está aqui a força normal. Ela é uma das componentes da reação do apoio ou da força de contato. Peraí, e esse FY, tá? Quando eu ponho a mão aqui e estou empurrando o quadro inclinado para cima, minha mão não tende a escorregar lá para cima? Este FY é a parte da força que a parede faz na minha mão para baixo. Num futuro próximo, chamaremos esse FY, adivinha de quê? De força de atrito. Mas isso é assunto para outra aula, ok? Então, isso é a força normal. Por exemplo, se eu pego o pincel, não tem muito espaço para fazer aqui, mas se eu pego o pincel e empurro ele aqui, enquanto o pincel está andando, enquanto o pincel está deslizando, que forças que agem sobre ele? Agem sobre ele o peso, que é a força que quem fez? A Terra, tá? Agem sobre ele, quem mais? A normal,
quem está fazendo a normal? Deixa eu trocar a cor aqui. Quem está fazendo a força normal? Quem está fazendo a força normal? É o peso, certo? E também age sobre ele, quem mais? A força de atrito, que impede, que dificulta ele ao deslizamento, certo? Bom, essas duas forças que eu desenhei em preto são feitas pela mesma pessoa, que é o apoio. Então tem aqui a normal e a força de atrito, certo? O peso é feito por quem? Quem faz a força-peso, volta lá, o planeta, a força com que o planeta atrai os corpos para baixo, tá? Então, se eu pensar que força de atrito e normal são feitas pelo apoio, eu posso fazer uma resultante das duas, ó. Quando eu faço a resultante das duas, que força é essa aqui? É a famosa força de quê? Contato. Essa é a força de contato. Volta no conceito que eu te dei. Quem é então a força normal? É uma componente, ó, puf, puf. É a componente da força de contato que é perpendicular ao apoio. Fechou então essa ideia de normal? Olha só, se eu seguro esse pincel aqui embaixo, para onde está normal no pincel? Eu estou empurrando ele para cima. Que forças que atuam nele? Peso, que é a terra puxando ele para baixo, força do zoinho para cima e normal para baixo, porque o apoio dele é esse suporte aqui, ó. Então ele está recebendo uma força do suporte para baixo. Certinho? Legal. Então, só para fechar, aquele bloquinho que eu havia desenhado aqui no começo, que forças que atuam sobre ele? Que forças que atuam sobre ele? Eu tenho a força o quê? Peso, que não deixa ele para baixo, e aqui também temos a força o quê? Normal, que neste caso é perpendicular para cima. Legal? Ah, só um detalhezinho. A força normal, ela atua, por exemplo, em mim aqui, ó. Forças que atuam em mim, eu estou parado, eu tenho peso, que é a terra puxando para baixo, normal, tá? A normal atua do meu cabelo para cima, do centro de massa para cima ou embaixo dos meus pés, tá? A normal não é uma força de contato, ela não tem que ter um apoio. Então, verdadeiramente, esta normal, gente, a gente deveria desenhá-la aqui, ó. A gente deveria desenhá-la assim, ó. Ela atua no contato do corpo com a superfície, tá certo? A gente desenha ela assim por uma questão de quê? Estética, tá? Porque aqui ia virar uma bagunça. Eu ponho aqui, eu ponho o peso para baixo aqui, ia virar meio que uma bagunça, certinho? E no nosso próximo encontro, eu vou discutir com vocês, né? Eu apresentei só o peso é normal, eu vou discutir com vocês um detalhe muito importante sobre peso normal. Vou voltar nesse desenho aqui e a gente vai discutir ele, tá ok? Grande abraço.